Sobral, que eu pedi 5 minutos. 5 minutos é bem breve, tá? Já perdi 2 que o professor está falando. Simplesmente é para falar o quê? É sobre um pouco de mim. De mim, eu sou história viva em relação aos cursinhos que são dados aqui em Sobral. Eu sou o cara que passei, até em 2003, segundo grau, e fiquei sem estudar naquela cultura de dizer que o segundo grau terminou os estudos. Daí, quando vim de Fortaleza para cá, com o incentivo de uma namorada que eu tive, eu voltei a estudar. E fiz o cursinho. Até então era o cursinho do SESC, que também era gratuito na época para a sociedade. E nesse cursinho eu vi que não era o suficiente. Por quê? Porque simplesmente o cursinho, como o professor Herbert falou, você tem uma bagagem que você recebe aqui. Mas se você não tiver esforço, aqui não vai ser o suficiente. Se você sair daqui e for brincar, aqui nunca vai ser o suficiente. Mas se você tiver o empenho necessário, você consegue passar. Eu, quando cheguei aqui, a minha sogra até então, ela simplesmente disse: se a fulana, que é o nome da minha ex, nunca conseguiu passar na UFA, por que o Vitor vai conseguir? Todos os vestibulares que a UFA abre e coloca ela para fazer, ela nunca passa. Ela foi passar numa particular, e aí, com isso, ela hoje é formada em 2 graduações. Mas, eu disse, não é porque ela não passa que eu não consigo. Então, o que é que eu fiz? Eu disse, minha filha, a gente não terminou, mas eu vou estudar. Porque eu vou dar um tapa na cara de quem disse que não consegue. Um tapa na cara que eu digo não vai bater não, tá? Então, aquele filho que não estudava de jeito nenhum, 7 horas da manhã já estava com um caderno na mão. Quando era 1h da tarde, eu parava para almoçar, eu estava desempregado na época, e depois do almoço eu voltava a estudar. Eu ia dar uma revisada em alguma coisa e vinha para o cursinho à noite. Quando eu chegava em casa, eu ia revisar o que eu tinha aprendido no cursinho. Eu passei em 12º lugar na UFA, em Engenharia Civil, que na época era o curso mais concorrido da UFA. Na época eram 33 pessoas para uma vaga. E eu estava com 7 anos que não estudava e passei em 12º lugar, errando também 12 cachorros na rua. Para testar meus conhecimentos, eu também fiz vestibular no Luciano Feijão. As 2 vezes que eu fiz, a primeira eu passei em 6º lugar e a outra em 10º. Ou seja, cada um depende do esforço de vocês. Eu já tinha passado na UES em Fortaleza para a administração, eu já tenho teologia lá em Fortaleza. Então, tudo depende do esforço. Eu digo só uma coisa, cada um só é o que quer ser na vida. Eu sempre cito a pessoa do Joaquim Barbosa, que saiu do Filombo para ir para o Supremo Tribunal de Justiça. Pois vamos passar. A gente tem aqui 188 nomes de pessoas que deixaram o nome lá no estadinho organizacional, certo? E a gente vai bem rápido. Do 1 ao 188. Uma coisa no caderno. Ok? Lucas? Professor Herbert, de números de 1 a 188. 24. 24, Lucas. Não, ele não sabe não. Maria Luana tá aí. O número, Daniel? 30. Número 30 é o Guilherme Matheus, tá aí? Cadê o Guilherme? Guilherme Matheus. O número do Vicente, 13. Número 13, conforme mais para baixo aí. 13. Gabriel da Silva Carvalho, tá aí? Ah, não? Outro número, Vicente. Pode deixar reservado da Gabriel, tá? Avisem a ela. Número 17. Vou botar o número baixo. 17, Lucas.
141. Pedro Hudson. Pedro Hudson está aí? Não? Letícia da Silva. Está aí, Letícia da Silva? Não? Samara Souza Ávila. A Samara está tatuada. Vitória Costa Mesquita. Não. Vitória Costa. Não. É. Não. Lúcia Maria Souza. Lúcia Maria, está aí? Está aí. Francisco Caio Araújo. Uma pessoa que passa no instante. Nívia Cristina. Eu não. Também. Lorena dos Santos. Também não. João Vitor de Albuquerque. Aí. Tá ali, ó. Milena da Silva Fabrício, é isso? Milena tá aí? Também não. Juliana Soares, tá aí? Também não. Sabina Maria da Costa. A pessoa vinha tirando nota boa, passa no dia e não dá certo. Então há motivos para a pessoa cair mesmo com a sua nota no dia. Um deles é o desconhecimento do tema. O que foi que aconteceu na última redação do Enem?
nem todo mundo trabalhou na escola, nem todo mundo escreveu sobre a inclusão na educação. E a educação inclusiva tem a ver com o quê? Tem a ver com Libras, tem a ver com a educação para pessoas surdas, todo tipo de deficiência que você possa imaginar, por exemplo, gente com autismo, que precisa estar inserida no contexto da educação. E nem todo mundo trabalhou a questão da educação dos surdos. O tema era tão específico que existe a pessoa que é surda e existe a pessoa que tem deficiência auditiva. E isso é diferente. A deficiência auditiva, ela vai aos poucos, ela vai crescendo, a pessoa por algum motivo vai perdendo a audição, existe a pessoa que já nasce surda. Então quem escreveu, por exemplo, sobre pessoas surdas e utilizou a mesma expressão que é deficiente auditivo, estava usando dois conceitos diferentes, ó. Só que essa pessoa não tem culpa disso, é porque a redação teve mesmo um tema mais específico. Resultado, um menor número de notas 1000. Então, é possível sim você passar o ano escrevendo bem e no dia lá não conseguir. Ok? Então, o que a gente quer aqui é melhorar a nota que você já tem, tá bom? Melhor, você tira 400, você tira 500, 650. Isso vai melhorar, vai depender do teu empenho a partir de hoje. E, claro, quem já tem essa nota boa, 850, 900, a busca pela nota máxima. E a gente começa essa caminhada hoje, ok? Na parceria, claro, com o hashtag SobraldoED, tem o Redaself, que é a grande plataforma de correção online do Ceará hoje, ok? Beleza? Então, bora começar. Vou abrir para cima para o negócio ficar melhor e mais inteligível para vocês. Pode passar aí o primeiro slide, amigo. A redação por competências. A primeira coisa que a gente precisa lembrar é que tem uma pessoa que vai corrigir o teu texto. E essa pessoa vai corrigir o quê? Beleza, parece uma bobagem, mas se eu não sei o que vão corrigir, então aqueles erros estarão na minha redação sem eu perceber. Qual é a grande jogada aqui? Que você saiba quais os erros que vão ser corrigidos. Que você tenha o conhecimento das competências. Por causa disso, você acaba, você mesmo, tendo um cuidado e uma correção do seu texto. Esse sistema de autocorreção, que é você não permitir determinados erros no seu texto, já é um dos elementos que eleva a tua nota. Então, por exemplo, o erro mais procurado em redação se chama crase. O segundo é concordância verbal. Beleza, isso são estatísticas da UFC, por exemplo, da UES, são os erros mais encontrados em redação. Se eu já sei que o erro mais encontrado em redação é crase, e eu termino de escrever o meu texto, e eu encontrei, por exemplo, duas ocasiões em que eu usei a crase, porém, uma delas eu não tenho a certeza se aquilo ali está correto. Por exemplo, um caso especial, que é crase diante de números. As inscrições para o concurso vão de 12 a 15 de abril. Tem crase ou não? Umas 3 pessoas disseram que não, o restante acha que tem. Ou está na dúvida. Beleza. Você escreveu isso aqui, lá na linha 7, e você está agora ciente que existe uma coisa chamada autocorreção. O que você deve fazer no seu rascunho? Hein? Apaga aquela linha que tem a crase, reconstrói de novo. Você reconstrói sem a ocorrência da crase. O que aconteceu ali? Como você estava em dúvida, então muito provavelmente estaria errado mesmo, já que você está com tanta dúvida, na hora que você retirou a ocorrência de crase, eu não vou dizer que você ganhou ponto, mas eu lhe garanto, você não perdeu, porque iria perder. Deu para entender? Então, uma das coisas que a gente vai ensinar aqui é fazer a autocorreção, mas nasce do processo de consciência do ato de escrever. Então, por favor, todos vocês, do último ali até lá na outra ponta, tem que conhecer as 5 competências e saber de que cada uma trata. Beleza? Mas vamos agora para o grande objetivo da prova de redação do Enem. Qual é o maior objetivo? Você vai descobrir agora nesse vídeo que nós vamos passar.
Menos luz aí, por favor, apagar a luz aqui na frente. Qual o objetivo da redação do Enem? Batendo palmas para quem, na verdade? Para essa coisa linda chamada educação. Vocês entenderam no vídeo que é preciso. Olha, o mundo tem problemas? Muitos. Ali não é uma situação problema, chamada situação problema, que o Enem trata. A educação de pessoas com deficiência é uma situação problema. Ou são a maior situação problema que tem nesse país hoje. A emissão de poluentes, outra situação problema. Ok? Então, nós temos um monte de problemas. O Brasil é um dos países mais problemáticos que eu vi na minha vida. Me diga aí os 3 países com poucos problemas. Por exemplo, na área de educação. Tem que saber. Finlândia, Chile, né, então, com um PIB menor que o do Brasil e uma educação também exemplar. Aí você para, então daí um exemplo que Sobral consegue dar, não é isso? De uma educação, né, primorosa no meio de tanto problema. Então começar a pensar isso. O Enem trabalha situações, problemas. O vídeo apresenta, ali todo mundo vai ter uma árvore no meio, todo mundo para, os carros não seguem e está todo mundo numa boa, você está entendendo? Numa boa, como se nada tivesse acontecido. E o problema ali. Aí uma pessoa toma a iniciativa. Você viu quem é? Era uma criança. Era a obrigação dele? De alguma maneira não. Porque sua obrigação é de quem? Do Estado. Você viu onde o Estado estava? Dentro do carro dormindo. Que eram aqueles policiais dormindo. Quantas vezes o Estado não dorme? Ok. Aí o menino vai e toma a iniciativa. Você reparou a roupinha que ele estava? Da escola. Aí você diz, de alguma maneira é a obrigação dele. De alguma maneira é a obrigação dele. Por quê? Porque ele é jovem. Perguntar a você, este mundo com problemas ou sem problemas, será herdado por quem? Pelos idosos? Não, pelos jovens. Então vocês, jovens, têm a obrigação de atuar nas situações de problemas. E quando você estuda, tem conhecimento, essa obrigação fica maior ainda, sim ou não? Sim, porque uma pessoa que não tem conhecimento não tem a obrigação de resolver.
Quem tem? Você, que recebe educação. Incrivelmente viabilizado pelo Estado. Esse vídeo é muito rico. Ainda hoje pela manhã eu estava vendo um programa de um cara, eu não lembro qual é a cidade dele, acho que é lá de Minas, e ele criou umas lâmpadas feitas com garrafa PET. Um monte de garrafa PET cheia d'água. Ele criou uma telha especial que enfia a garrafa PET, né, na telha. O sol bate na água e ilumina dentro de casa. Energia pura, das mais puras que eu já vi na minha vida. A casa da mulher, que era toda escura, no sertão bravo de Minas Gerais, ele colocou 6 garrafas PET no centro da sala da mulher, enfiada no telhado, e a sala ficou iluminada. Essa ideia dele já está rolando em uns 15 países. Por exemplo, casas nas Filipinas, onde não existe luz elétrica. Ok? E ele mal terminou o primeiro grau. Era obrigação dele criar isso? Não, diga a obrigação de gente de engenharia elétrica, de pessoas das universidades. Essa é a obrigação. E às vezes a pessoa não faz. Então, quem tem estudo, quem tem a educação, tem a obrigação de interferir nas situações dos problemas. Adivinha o que o Enem faz com a redação? Te prova isso. Não tem um tema de redação que não seja um problema. Apresenta o problema para você, você tem que aprender a discutir a partir do conhecimento sobre o problema, e lá no final, obrigatoriamente, você tem que interferir, apresentando o quê? Solução. Não é isso não? Então, esse vídeo, ele representa o que é a tua própria redação. Existe um problema, alguém tem que interferir, e é você que está querendo ir para o ensino superior. Você tem que ter conhecimento do assunto, saber discuti-lo. O que é saber discuti-lo? Apresentar argumentos defendendo a tua ideia. Saber discutir e, ao final, sugerir soluções. Compreendido? Então, esse vídeo fala da essência do que é a situação problema. E a tua prova do Enem tem a ver com isso imediatamente, beleza? Então, bora lá. Qual desses aqui que passa? Eu passo aqui, eu passo aqui. Pronto. Só aqui na lateral. Ah, beleza. Eu aponto para um. Para cá, bota rápido. Tecnologia. Bora lá. Essa aí é a primeira competência. O Enem tem 5 competências em redação, e a primeira é considerada a competência maldita. Competência maldita, a competência que é a desgraça. Você vê por que tem essa coisa toda com a competência 1? Você sabe por quê? Porque aqui mesmo nós vamos dar um jeito em 4 competências. Se você vier essas aulas, você quiser mesmo aprender o negócio, te garanto, eu te garanto, a nota 800. Te garanto, a nota 800. Você sabe por quê? Porque tem 4 competências dessas que a gente pode te ensinar bem direitinho, para tirar 200. Só tem um que não dá, que é a que completa o 1000. Adivinha qual é a competência que eu não posso dar jeito? Adivinha? Competência 1. Professor de gramática, você sabe por quê? Porque gramática não é hoje não é esse encontro aqui não. Gramática é a vida inteira. Gramática é uma vida inteira aprendendo. Você começa a falar com a ajuda dos pais, não é isso não? Me lembro da primeira aula que os pais dão pra gente, tentando dizer que fazendo com que a gente diga o nome das frutas. E eu me lembro, a primeira é uma fruta comprida que descasca assim, a mãe entrega, mas só entrega se você disser o nome. Aí ela foi dizendo e puxando, porque quando a gente é criança é como se fossem uns animaizinhos. Aí ela diz, banana, aí você, nanana, aí ela não entrega. Diga de novo, meu filho, banana, você, não, a mãe é do mal. Não quer que você merece. Aí ela desiste, você não consegue dizer o nome da fruta, ela desiste e te manda para onde? Para a escola. E é lá que você começa o negócio. E já imaginou se os professores desistissem? Como alguns pais desistem? Aí mandou você para a escola. E lá você vai aprender um monte de coisas. No entanto, a mais problemática é a gramática. Eu provo para você. Lá na 5ª série, eu sei a sua primeira aula. Substantivo. Na 6ª série, aqui vai ter a aula. Substantivo. Na 7ª,
Substantivo. Da oitava? Substantivo. Não estava dando certo, inventaram a nona série. Adivinha qual é a primeira aula lá? Substantivo. Aí você vai para o segundo grau. Primeiras aulas do primeiro ano do segundo grau, intermédio, adivinha? Substantivo. No segundo ano você tem aula de substantivo. É a única matéria que não tem nada novo, nada. Nada. Até os gases aparecem gás novo, aparece uma doença nova em biologia. Tudo é novo, menos gramática. No terceiro ano a gente vai a sua aula substantivo. Aí o ano passou no vestibular, sai para o cursinho. A professora de gramática diz, pessoal, hoje nós vamos falar sobre substantivo. Me responda, ou é difícil ou você é burro. Escolha. É muito difícil. Gramática é muito difícil, acabou, dá um trabalho pra caramba. Então por isso que eu estou dizendo para vocês que nós vamos dar um jeito na competência 2, na 3, na competência 4, na competência 5, mas essa daqui, ó, precisa de você. Só que tem a ver com essa vida comum que a gente leva. Você tem celular e usa o WhatsApp, né? Por quê? Como é que você tem a coragem, o desplante, a ousadia de mandar mensagem com palavras escritas erradas? Como é que você faz isso? Se embaixo tem um negócio para corrigir, você não usa o corretor que eu sei. Ontem houve um caso de estupro aqui em Sobral. Pessoa mandando a notícia. Embaixo, assim, embaixo tem a palavra estupro. E você manda estupro. Enquanto a pessoa confunde mulher com torneira, e a moça foi estropada. Porque a torneira é estropada, a pessoa não. Então, se você começar a usar um corretor do WhatsApp, já que você usa tanto, deixa eu falar aí. Se você começar a usar o corretor do WhatsApp melhor, adivinha? A sua gramática melhora. Porque você vai ter a consciência de que a palavra certa é aquela de baixo. Então, use uma tecnologia que não sabe utilizar. A outra coisa é dicionário, leia, se informar e aí vem as aulas no YouTube. Qual é o erro mais corrigir crase? O que você tem que fazer? Está de bobeira, tem tempo, assiste uma aula de crase, tem 2.720 aulas sobre crase no YouTube. Escolha umas duas e assista mais a aula do professor e assim vai. Entenderam? Competência 1, qual é o assunto? Gramática. Lendo aqui rapidinho. Domínio das normas da gramática tradicional. Os corretores buscam os principais erros contra o uso da língua vernácula, é outro nome. Os erros são divididos em leves, medianos, graves e muito graves, por exemplo, de crase. Crase diante de verbo infinitivo, é gravíssimo. Você está com a redação ótima, a nota está boa, aí você colocou assim, porque o povo precisa encontrar uma forma para resolver o problema. Com isso, leva a mudar a sua conduta. Quando colocou a mudar, aí bota crase. Isso leva a mudar a sua conduta. Crase. Não existe verbo diante, crase diante de verbo infinitivo. Não existe, em hipótese alguma. Se você colocou aquilo ali, o corretor, ele não pode te dar 1000. Você sabe por quê? Porque não é uma vírgula, não é um acento, é o quê? É um erro gravíssimo. Então é chamado 1000 quebrado. Por uma crase, só que é a mais feia, a mais triste de todas, e você cometeu. Mas se você lembrasse dessa técnica de autocorreção, de que você usou e teve dúvida, era só ter retirado. Perceberam? Então aqui estão os erros. Seguindo, são analisados por ocorrência pontuais, que acontecem várias vezes, demonstram o despreparo do candidato, eventuais, que acontecem poucas vezes, por exemplo, vírgula e a questão do acento de algumas palavras, mas são igualmente importantes para a banca. Os corretores procuram imediatamente, você tem aí no seu material os erros que você deve cuidar. Crase, concordância, pontuação, regência, e está na sequência de importância. Colocação pronominal, escrita errada de palavra, lei, estrupo, acentuação e ausência de paralelismo. Paralelismo vocês vão ter aula, mas é assim, ele gosta de comer e dançar.
Faz certo. Ele gosta de comer e de dançar. Tem que usar o outro dia. Tem que harmonizar os termos. Isso se chama paralelismo sintático. Beleza, bora então para a competência 2. E aí, tá passando pouco. Passou demais. Competência 2. Tema e gênero. Aluno é o quê? Gramática. No final desse negócio você vai sair sabendo. E a 2, domínio do tema e gênero. Domínio do tema é o assunto da redação. Beleza, o assunto da redação. Quer ver como é que a pessoa foge do tema? A educação para surdos é muito importante, porque aí a pessoa pode ser incluída no mercado de trabalho, que está cada vez mais difícil. A pessoa, às vezes, não entende que ela tem que se preparar. Trabalho é algo complicado. A palavra trabalho vem do latim tripalho, que quer dizer... E com a ajuda de Karl Marx, trabalho passa a ter uma nova noção. Você está entendendo que o negócio era surdez e agora você está no mercado de trabalho? Aí você perde. 5 linhas da sua redação ficaram boas e o resto você se ferrou. Então, se a pessoa não for atenta, ela foge ao tema. O que é fugir ao gênero? Gênero é o seguinte: no Enem te pedem um poema? Não. Um conto? Não. Uma crônica? Não. E bula de remédio? Não. E receita de miojo? Não, mas já fizeram. Por isso que deu um problema e agora a redação é tão rígida, o carro do miojo dos caras. Então, vão cobrar o hino do Guarani, pois já colocaram o hino do Palmeiras. Se tivesse sido também, não teria dado tanto problema. Continuando. Então, chapa, você sabe que o texto do Enem é um artigo de opinião. Qual é a estrutura do artigo de opinião? Tema, tese, argumento e solução. Tem que ser isso, não é outra coisa. Beleza? Então, essa é a competência 2. Lendo. Relação natural do tema com outras áreas do conhecimento humano. Na hora que eu estou falando, por exemplo, de violência contra a mulher, e eu cito a Lei Maria da Penha, o que acontece? Eu fiz um link entre o meu tema, que é violência contra a mulher, e o direito. Na hora que eu falei da Lei Maria da Penha. Estão entendendo? Na hora que eu estou falando sobre idosos, que é a proposta que tem para vocês, violência contra o idoso, e você citar o Estatuto do Idoso, você fez um link entre um tema que é social com o direito. Estão entendendo? Então, todo tema tem relação com outras áreas. Quanto menos isso aparecer, menos ponto para você. Então, tente fazer relação com outras áreas de conhecimento, além do que você está tratando. Exige-se o domínio do gênero dissertativo argumentativo, se chama repertório cultural, que é tudo que tem na sua cabeça de conhecimento. Você demonstra conhecimento de outras áreas que possam colaborar com o ponto de vista que você defende. Resumindo, não se deve narrar, nem descrever, nem instruir, que é a bula, que é a receita, nem dialogar. Um dos erros que acontece. Muita gente conversa com o leitor sem perceber. Por exemplo, o uso da internet, você vai lá no final da solução. Porque se você não utilizar a internet corretamente, pode incorrer em crime. Quem é esse você? O autor do texto acabou de conversar com o leitor. Se você não usar a internet corretamente, nessa hora perde. Toda vez, aí doutor, toda vez que na sua redação, na leitura do rascunho, aparecer a palavra você, o que você faz? Apaga. Nem todo mundo entende, mas o nome dessa teoria é teoria Bruna Marquezine. É homenagem a ela, é uma propaganda de shampoo que ela faz, que ela diz assim: pontas duplas, apaga. Sempre lembrando agora, pontas duplas, apaga. Tá quebradiço, apaga. Então, encontrou a palavra você, lembra da Bruna Marquezine, o que você faz? Apaga. Beleza, continuando. Essa competência testa o repertório cultural do candidato, o seu conhecimento de mundo, que é tudo que tem dentro da sua cabeça, as aulas da escola, a conversa com os amigos, mas por favor selecione os amigos. Eu digo sempre, existe 2 tipos de amiga, amiga Pati e amiga Pote. As amigas Pati, elas são frescas, o negócio delas é shopping. E as amigas Pote, não diz nada que se aproveite, quando tem alguma coisa que ela diz é água.
domínio do tema, um tema às vezes tem subtemas ou temas transversais. Na hora que eu estou falando de violência contra a mulher, ok? E eu falo de machismo, que o machismo é um dos elementos causadores, é um tema transversal, porque o machismo é outro assunto. Eu posso ser machista e não estar sendo violento. Olha, eu não concordo com mulheres na construção civil. Eu acho que é um trabalho muito pesado, eu não concordo com mulheres na construção civil. E eu estou respaldado pela CLT, porque a CLT diz isso, que há diferença entre o trabalho do homem e da mulher. Eu estou sendo machista, sim ou não? Sim. Estou sendo violento? Não. Então, pode olhar, mas na hora que eu acuso o machismo de ser a causa da violência contra a mulher, eu estou no tema transversal, ou seja, é um outro assunto, mas ele soma com o que eu estou dizendo. Beleza. E o que é um subtema? Violência. Me diga aí os 3 tipos: contra a mulher, contra a criança, contra o idoso, contra homossexuais. Você me entendeu? O grande tema se chama violência. E o tema específico? Contra a mulher, contra a criança. E entendeu que é tema e subtema? Existe um tema que é genérico e outro que é mais específico. Educação. Educação de surdos, foi o que caiu. Educação em Libras, olha lá, são temas e subtemas. Leia sempre a proposta para encontrar o tema e o subtema. Olha a novidade, o Enem trabalha de forma geral ou específica? De forma específica. Olha lá, a educação de pessoas surdas. Existem os deficientes visuais, existe a pessoa com autismo, mas a redação era sobre o quê? Sobre a educação de surdos, então é específico. No Enem, seja sempre específico, beleza? Aí você não foge ao tempo. Próximo. Pra cá. Isso. Deu certo, voltou. O bicho está vivo, ele passou. Chegamos à competência 3, ela é considerada a segunda mais problemática. Olha aí, ó. As 2 coisas em que vocês mais têm deficiência. Gramática, eu já disse que eu não vou resolver. Vou dar um estoque aqui, tá? Beleza. Mas essa daqui a gente tem que resolver, ok? O Redacelf tem um material, vai mandar esse material para vocês, ok? Compra, viu? Nós temos um material que é o seguinte: nós temos um livreto que tem uns 40 temas e ao lado 6 argumentos sobre cada tema. Um argumento histórico, um argumento estatístico, um argumento comparativo, comparando países, vários temas e vários argumentos sobre cada tema. Para completar, a gente ainda tem filmes, livros e músicas sobre aquele assunto. Por exemplo, a redação que vocês vão fazer aí, você tem que citar uma música do Titãs sobre velhice. Por exemplo, quer citar um filme? É aquele filme Up, Nas Alturas, do velhinho e tudo mais, né? E tal. Então a gente sempre tem o tema e o recurso para você usar. Vocês vão receber. Então pode olhar, nós vamos ajudar até essa competência. Só que essa competência ela vem de quê? Da leitura. Se você não é uma pessoa que se esforça para ler, se você não é uma pessoa que vive lendo, aprendendo, ganhando conhecimento, como é que você vai ter para escrever? Vou te dar um exemplo dos nossos alunos, por exemplo, no Renascer ou mesmo em outros cursos que eu dou. Tem aquele horário de 7 horas da noite, não passa um negócio no rádio. Ah, você não gosta de rádio não, você é uma pessoa do mal. Todas as pessoas do bem gostam de rádio. Aceito, você é do mal. E qual é o programa de rádio que as pessoas mais odeiam? A Voz do Brasil. Eu não sei porquê, eu acho que é porque tem política e tal, mas vocês estão errados. Principalmente porque querem passar no vestibular. Você consegue escrever em redação, na redação aí sobre idosos, vocês vão escrever que não devemos desvalorizar os idosos, porque eles são muito sábios. Oh, que beleza! Pergunte para o idoso, me diga um programa que ele gosta. A Voz do Brasil. Considerando que os idosos são sábios e eles gostam da Voz do Brasil, você devia ouvir também. O que tem lá na Voz do Brasil? Tem um apanhado de tudo que está acontecendo em termos sociais, culturais, políticos e tudo mais, nos jornais que são apresentados lá. Na hora, mas não sei como é que vocês fazem na hora que vai começando o programa. Na hora que vai começar até a musiquinha, começa assim, ó. Você adivinha. Já estou vendo sua reação. Faz o Brasil pronto. Pois fique ouvindo.
Fique ouvindo, você sabe por quê? Porque vai dizer assim, ó, no ano de 2017, em meio a tanta crise, apenas uma área deu lucro. Ora, e aí, qual foi a área que mais deu lucro para o Brasil e não sofreu a crise? Ora, qual foi? Petróleo e gás? Foi não. E a Petrobras? Foi não. E aí? Educação, terceiro lugar, todo mundo continuou estudando. Me diga, a parte que não deu prejuízo, o agronegócio. Então, tem uns alunos que querem medicina, que eles ligam, ficam só anotando aqui, ó. Cada coisa dessa importante, eles anotam. Tem aqui umas 20 anotações sobre o país. Está permitido dizer. É isso aqui, ó. Tem repertório. Muda sua conduta. Por isso que eu falei, até os seus amigos você tem outros. Seus problemas são outros agora. Você não quer passar? Ou você vem para cá só por causa dessa camisa amarela linda? Hein? Pela bolacha? O que é? Pelo soco? Utilizar argumentos consistentes para defender o ponto de vista. Criar uma argumentação boa consiste em utilizar de forma coerente fatos, informações, opiniões, exemplos pertinentes ao tema e que possam reforçar a tese que você lançou. Há uma relação pertinente, ou seja, verdadeira, entre o que é dito dentro do texto, que são os argumentos, e o mundo do lado de fora. Você sabe o que é esse mundo do lado de fora? Se chama coerência. Como já dizia Pelé, argumento de autoridade, que é usar a fala de alguém que é importante. Como já dizia Pelé, toda criança deve estar na escola. Você acha boa essa fala? Toda criança deve estar na escola. Quem é que diz? Pelé. Qual é a especialidade do Pelé? É futebol. Então como é que pode? Professor, mas é um samba que ele fez. Eu quero saber de samba. Na hora que você falar uma frase sobre a educação, você vai falar quem? Paulo Freire, Rubem Alves, ok? Segundo o pedagogo estudioso Rubem Alves, as escolas devem ser o quê? Gaiolas. Mas gaiolas com asas abertas, porque dentro elas têm o quê? Pássaros, e todo pássaro precisa voar, que são vocês. Agora você citou alguma coisa que preste. Ok, então começa a perceber, não é qualquer pessoa que eu boto na minha redação. Continuando. Quer ver? Digamos que caia dengue. Me diga quem é que você vai citar. Um médico da Globo chamado Drauzio Varela, que é a grande autoridade sobre dengue do Brasil, e brincando aqui só para nós, dizem que ele mesmo parece mosquito. Só para nós, não espalha. Mas ele é a maior autoridade, ele é um infectologista, ok? Ele estuda endemia no Brasil. E escreveu um romance que virou filme chamado Carandiru. Você vai citar o Drauzio Varela até na crise do sistema carcerário brasileiro, tá entendendo? Porque aquele filme lá era um livro dele, porque ele era médico dentro do presídio. Essa outra série que está rolando agora, olha como não é de graça. Está rolando uma série agora chamada Carcereiros. É outro livro dele. Pode ver que é para poder citar. Ok? Sistema carcerário. E aí serve para qualquer vestibular. Enem, ITA, UES e UPA. Não use fragmentos dos textos motivadores, porque eles serão desconsiderados. Vai dar um minuto. Eu estou querendo ir. Competência 4. Lembra da competência 1, né, gramática? Olha de novo, bora refazer. Competência 1 é o quê? Gramática. 2, gênero e tema. 3, argumentação, ou seja, repertório cultural. E o 4, coesão. Olha agora, a competência 4, se ela lida com coesão, como é que eu faço coesão? Principalmente com 3 elementos gramaticais: conjunções, preposições e pronomes. Não é gramática não? Então a competência 4 está intimamente ligada à competência 1. Quer ver? Se você é uma pessoa que tira 120 na competência 1, existe alguma possibilidade de você tirar 200 na competência 4? Não! Porque você não sabe gramática. Então você não vai usar os pronomes corretamente nem as conjunções. Na hora que você estudar gramática, 2 competências melhoram, a 1 e a 4. Beleza? Lá vai, ó. A narração interna da redação dos períodos dos
parágrafos na sequência aristotélica de início, meio e fim. Ela é preparada, ok, a partir do uso de elementos gramaticais, são chamados elos coesivos. Preposições, conjunções, expressões conjuntivas, frase com interfrase, que são os níveis. Coesão lexical, sinônimos, hiperônimos, reiteração e retomada. Tudo isso vai ser ensinado. Como é feito isso? Você sabe por quê? Porque na verdade todo mundo aqui já faz redação. Olha o lance do que ele veio fazer aqui. Como é que pode uma pessoa nessa sala que não faz nenhuma redação? Quero nem conhecer essa pessoa. Nós partimos do princípio de que vocês já escrevem. O que vocês querem aqui? Melhorar a nota. Se você quer isso, vai conseguir. Então, uma das formas de melhorar essa nota é escrever bastante. Ler muito, mas adivinha? Ter a consciência do que está fazendo. Ter a consciência é no rascunho atacar uma crase. Ter a consciência é checar se as conjunções estão certas. Ver se faz sentido o que você escreveu. Essa é a competência 4. Beleza? Vamos para a última. Competência 5, a última competência, ela é a solução. Por quê? O Enem não te apresenta um problema, então você vai ter que interferir nele. Você tem que interferir naquele problema. Apresentar a solução. Apresentar a solução obrigatoriamente, professor. Obrigatoriamente. Quer saber de uma coisa? Adivinha os 200 pontos mais fáceis de conseguir. Aqui, ó. Os mais fáceis de conseguir. Porque se você souber encerrar a redação, aquele parágrafo final vale 200 pontos. Tem gente que está com 800 e tanto, aí não sabe fazer o final, deixa de tirar 1000. Ele sozinho vale 200. O que é que ele precisa ter? A apresentação ou sugestão de uma, pode ser só uma ou mais alternativas execuíveis. O que quer dizer execuível? Que pode ser feito. Ainda tem essa? Eu te apresento, por exemplo, o assunto dele. Aí você vai criar uma solução, só uma. O governo precisa contratar mais pessoas para serem agentes de endemias, pessoal da Sucam e tudo mais. Porque é preciso haver pelo menos um agente de endemia coabitante. Você percebeu o que foi que você fez? Você está pedindo um agente da Sucam por habitante. O que está acontecendo? Você acabou de criar um personal mosquito, que é uma pessoa para matar o mosquito para você, que a metade da população brasileira vai ser agente de endemia. Então não é o quê? Execuível. Ainda tem um negócio dos direitos humanos. Se você criar algo que vira os direitos humanos, tema como obesidade. O brasileiro está mais obeso? Olha, professor, pronto, é verdade, está. Pronto, o brasileiro está mais obeso. Aí qual é a solução? O que fazer? Coloque todos os gordinhos no navio, leva para o ar e afunda. Não pode de jeito nenhum, por causa da questão do desrespeito humano. Eu peguei pesado para brincar, mas observe, às vezes é uma coisinha de nada que faz você perder. Ok, uma coisinha de nada faz você perder, beleza? Então, respeitoso sempre, o tempo todo, nada de criar loucura em redação, não. Encerrando, elaborar a proposta de intervenção na realidade ou problemática apresentada desde o tema e devidamente articulada com a discussão desenvolvida. Resumindo, olha a jogada, por favor, para encerrar. Aquilo que você colocou lá no final como problema ou causa dele, lá no final, volta como solução. Se eu falei de obesidade, lá no final, reeducação alimentar e atividades físicas. Se eu falei de violência na escola e o salário baixo dos professores em relação à evasão escolar, eu peço campanhas contra a violência na escola e uma equiparação salarial do professor para que ele tenha o maior prazer em dar aula tendo um salário digno. Então, o que vem como problema no final, o contrário daquilo é a solução, beleza? Esse é o material que tem aí. Façam as redações e, por favor, escrevam. Então, essa proposta que tem sobre os idosos, comecem a fazer, estaremos aqui para receber e corrigir, ok? Muito obrigado. Então, pessoal, obrigado pela presença de vocês.
A gente se vê no sábado, dia 19, ao longo desses 15 dias, a gente conversa aí pelas redes sociais. Mandem fotos para a nossa hashtag, tirem dúvidas no nosso Facebook, apareçam, não sumam, ok? Vou buscar vocês em casa também animais. Obrigado.